ao jornalista, primo, amigo, o jornalista Jair Barbosa Pimentel. Ele escreveu um livro sobre Paulo Jacinto e eu quero saber como surgiu esse livro com a história verdadeira de Paulo Jacinto. É isso, Jair? Exatamente. Eu sempre pensei, eu sempre tive um projeto de escrever sobre Paulo Jacinto, porque eu, na minha vida jornalística, eu sempre divulguei a cidade, os eventos que aconteciam lá e um pouco até de história. Mas eu pesquisei muito, há 10 anos atrás, depois que eu escrevi a história de Alagoas e um outro sobre a minha família de Viçosa também, sobre a minha infância, a genealogia da família, a minha infância vivida lá. Então eu pensava em escrever um livro sobre a adolescência que eu vivi nas férias em Paulo Jacinto. E isso, a parte histórica, eu fui pesquisando durante esse tempo todo, no Instituto Histórico, em alguns livros, não livros de lá, porque não existia. Paulo Jacinto é um município jovem ainda, porque tem 60 anos, 61 anos, vai fazer esse ano. Comparando com Viçosa, Viçosa, ele pertencia a Viçosa, depois a Quebrangulo. No caso aí você foi buscar nos anais das histórias lá de Paulo Jacinto e não conseguiu? Não consegui, porque não existia na época, era um povoado, depois passou a ser vila, pertencendo a Quebrangulo, na época de povoado, logo quando surgiu, pertencia a Viçosa, toda aquela região ali. Mas veja bem, não tinha ninguém de Paulo Jacinto que historiasse, que tivesse algum rascunho, alguma coisa falando da cidade, ditamente do seu princípio de como município, como vila, como distrito, como, em outras palavras, como nasceu a cidade de Paulo Jacinto. E você não encontrou nada Não encontrei, mas além dos documentos que eu consegui através da história de Viçosa, no Instituto Histórico, na relação dos engenhos, na parte religiosa propriamente dita, na paróquia de Viçosa, na Arquidiocese de Maceió, na Cúria Metropolitana. Então eu fui conseguindo aos poucos fazer isso, além da conversa que eu mantinha com minha mãe, que nasceu lá, meus tios, e aí eu fui juntando tudo isso, essa coxa de retalhos, e surgiu essa parte verídica da verdadeira história mesmo de Paulo Jacinto. Sei, mas aí você foi fazendo coxa de retalho mesmo, colando Totalmente, porque o detalhe é o seguinte, para você fazer um livro de história e de genealogia principalmente, você tem que ter fatos comprovados, documentos, e muita gente não tinha, quer dizer, nome de pessoas que era apelido, isso eu não aceito. Você tem que ter o nome completo, a data de nascimento, a data de falecimento. Então isso eu fui conseguindo através dessa pesquisa que eu fiz aqui na Cúria da Arquidiocese de Maceió, que tem os livros de registro de batismo. Paulo Jacinto pertencia à paróquia de Viçosa, depois foi Quebrangulo, mas tudo isso ali, existem os livros a partir de 1800, da primeira metade do século XIX. Então eu fui pegando esses livros, foi um trabalho muito minucioso, porque são livros originais, aquela poeira toda, não tem uma estrutura completa. Até difícil de manusear. Difícil, eu tenho que usar uma lunetazinha para poder verificar, a ortografia era diferente, entendeu? Os nomes. Então eu tive que fazer isso minuciosamente até chegar ao ponto de encontrar o meu ancestral pioneiro de Paulo Jacinto, que foi o Antônio de Souza Barbosa, que veio da Paraíba para cá. Certo, aí no caso você, a cada pesquisa que você estava fazendo, que achava na realidade uma coisa com consistência, para você era uma vitória, claro. Totalmente, era uma emoção que eu sentia, porque quando eu vi o nome de algum ancestral meu registrado naquele livro grande, de batizado, de casamento e até de falecimento, porque não existia na época o Código Civil brasileiro. Então, as pessoas, o que valia era o batistério. As pessoas não existiam evangélico também, protestante, todo mundo era católico, então se batizava. Então, aquele registro de batismo postava o nome do pai, da mãe e dos padrinhos. Tá? A partir daqueles padrinhos também, eu já pegava outro gancho
que geralmente eram parentes. Então aí eu fui em falecimento. Era o chamado fio da meada. O fio da meada. Então você está fazendo um trabalho de genealogia, eu faço parte de sites da internet sobre genealogia alagoana, principalmente, o Colégio Brasileiro de Genealogia, o Instituto Histórico do Rio de Janeiro, o Gabinete de Pesquisa do Rio de Janeiro português. Em outras palavras, você faz com consistência. Totalmente. Esse negócio é tanto que deu para perceber, Jair, que você busca uma verdadeira linha, não só de raciocínio do que você queria, mas tem que ter uma realidade escrita. Lógico. Porque, inclusive, você aborda que não tem esse negócio de apelido, dessas coisas, né? Não tem. Por exemplo, você Mariquinha, um apelido, mas provavelmente era Maria. É Maria. Maria. Mas no registro de batismo dela é Maria, não é Mariquinha. Mas as pessoas, muita gente dava os nomes e eu como eu vou procurar? Então eu ia procurando nos registros de batismo lá na Cunha da Arquidiocese e aos poucos eu fui encontrando, além de documentos, de livros de Viçosa, de relação dos engenhos de Alagoas do século XIX. Isso aí eu também constatei a existência do engenho Olho d'Água, que era do João Delgado, que era o único da região, né? O único da região, e também a parte da paróquia de Viçosa, que foi documentos sobre a capela de Nossa Senhora da Conceição, que foi fundada, construída pelo Antônio de Souza Barbosa. Então tudo isso são documentos que eu fui pegando e jogando no livro. Sei. Aí, no caso, eu faço uma pergunta assim, meia que proposital. Por exemplo, Mariquinha, que eu inclusive conheço, a sua tia, tal, faz parte da nossa família, né? 92 anos, sua mãe fez 90. Leonila fez 90, né? 90 agora mesmo. E, por exemplo, Mariquinha, o nome dela era Maria. Mas me diga uma coisa. Por exemplo, a Maria que você está lá, resiste, Maria Barbosa e tal, né? Ela tem os nomes dela já certinho. E no seu livro, você, quando aborda o nome dela, às vezes você grifa alguma coisa e coloca Mariquinha. Logicamente, Maria Barbosa, tá. Maria Barbosa Costa, entre aspas, Mariquinha. Porque já está identificado. Exatamente. E eu faço isso. Mas primeiro tem que ter o nome próprio. Certo. Apelido não vale, né? Nome e sobrenome. Ah, tá. E a idade, o tempo que viveu, onde viveu, tá entendendo? A fazenda, o engenho, alguma coisa. Mas me conta uma coisa, essa vontade de você escrever a história de Paulo Jacinto numa realidade que ninguém ainda contou, que você está fazendo no seu livro, contando no seu livro. A origem de Paulo Jacinto, quem foi que povoou, quem era que estava, esse problema de fazendas, de terra, você relata tudo isso? Tudo isso, exatamente. Inclusive para desmistificar o fato de que alguns integrantes da família Veiga, que é a pioneira lá, dizer que Paulo Jacinto foi fundado pelo Lourenço Veiga. Veja bem, na época... Até porque, desculpa eu lhe interromper um pouco, mas até porque é uma questão de esclarecimento e de história. Lógico. Inclusive, o pessoal dos Veigas são nossos amigos, são nossos... Os Barbosa. Pois e não tem nada a ver, mas ele é o pioneiro. Mas só que naquela época, veja bem, né? Quando o Antônio de Souza Barbosa, esse paraibano, que é o nosso trisavô, tetravô, o meu e o seu, tetravô, tem o trisavô e tem o tetravô. Então, quando ele chegou aqui, ele comprou uma parte de terras mais do Rio Paraíba, mas já existia a Fazenda São Lourenço, do Lourenço Veiga, como existia fazendas da família Tenório, de Quebrangulo, tá? Então, de toda aquela região já existiam fazendas. Então, o que ele fez? Ele construiu a Casa Grande, o Antônio de Souza Barbosa, uma capela, onde hoje é ali aquela pracinha que é até no nome dele, tem uma capelinha no final da rua Santos Dumont, o funil, surgiu ali. Aí construiu a Casa Grande, a capela, e depois que ele construiu a capela, ele doou uma parte de terra que vai dali da rua, da praça dele, até a linha férrea, a Rua do Comércio, diga-se de passagem, Magia do Rio,
da capela que foi feita e ele doou Um patrimônio da igreja. Da igreja. Aí não era mais dele, ele Não era mais dele, ele doou a igreja. Pra E naquela fazer época, e o até ato hoje ainda faz isso. Naquela época as pessoas doavam uma parte para surgir o povoado. Porque povoado não é fazenda. Fazenda tem um dono. Ele tem os moradores, 2, 3 moradores, ou 4 ou mais até, mas não é um povoado. Povoado é quando surge comércio, quando surgiu lá. Então as pessoas começavam a chegar e construir casa. Tá? Como hoje se faz na nossa época hoje, a prefeitura vai desapropriar uma área para fazer um conjunto habitacional em estilo de mutirão, para habitar aquilo ali. Então naquela época era o dono da fazenda, do engenho, de qualquer propriedade, que doava uma parte à igreja e surgiu um povoado. Como surgiu Maceió, através do engenho Maceió, também doado, Viçosa, vários municípios de Alagoas surgiram assim. Porque existe uma contestação em termos de igreja. Porque a família Veiga Tem uma igreja. tem uma igreja, mas além da igreja, ela não doou a igreja e espaço para se fazer povoado. Eis a diferença, é isso? Logicamente, olha, a igreja, tem a Casa Grande, tem um cemitério particular só para a família Veiga, tá? Como várias fazendas daquela região e do Brasil inteiro tem isso. Existe, porque antigamente mesmo se enterrava dentro da igreja. Depois a igreja proibiu, há uns 40, 50 anos atrás, então fizeram um jardim e as pessoas se enterram ali, os descendentes daquele fundador. Quando Veiga, né? O Veiga, no caso do Veiga, como em Bananal tem também da minha família, como em Champreta tem, Viçosa. Quer dizer, não é um cemitério público, é um cemitério privado, não pertence à prefeitura. Só quem é sepultado ali são os descendentes do fundador daquela fazenda. Certo? Então a família Veiga foi assim, não é um povoado, é uma fazenda. Não é um povoado porque eles não doaram. Não doado, fizeram patrimônio para a igreja, para fazer casas, exatamente. E foi assim que foi feito. Então surgiu comércio, entendeu? Aí o Antônio de Souza Barbosa começou a comprar mais terra, quando até chegou ao Barro Preto, Olho d'Água, e ali foi surgindo novas fazendas, os próprios filhos, e engenho de açúcar também. Certo. Aí vem aquela coisa de Lourenço de Baixo, Lourenço de Cima. Sim, exatamente. Lourenço de Cima, uma polêmica muito assim acirrada quando se fala em Lourenço de Baixo, Lourenço de Cima, exatamente. porque essa coisa tem o Veiga tem o na Veiga, meia. foi exatamente o povoado chamava-se Lourenço de Cima, que foi fundado por Antônio de Souza Barbosa. Ele colocou Lourenço de Cima para diferenciar do Lourenço de lá da fazenda São Lourenço, de Lourenço Veiga. Tá. Então lá era Lourenço de Baixo e o de cá, o outro dele, Lourenço de Cima. Que começou com a fazenda e depois se transformou no povoado. Então o Lourenço de Cima, que é o povoado, foi onde nasceu o povoado e nasceu a cidade, consequentemente. E o Lourenço de Baixo ficou São Lourenço, transformou em São Lourenço, era separado, é uma fazenda que ainda hoje é dos descendentes dele. Parece-me que é dos herdeiros de Júlio Veiga. Não é? Tem a Casa Grande, tem a igreja muito bonita, um cruzeiro. Inclusive, então é a única reminiscência antiga de Paulo Jacinto. Porque a família Barbosa não tem quase praticamente tanto. Tem lá fazendo São Sebastião, que também era um engenho, que era dos tios meus, que hoje pertence a Hélio Calado, genro dele, primo também nosso. Tem uma casa grande, mas só que é da década de 30, 1930. A de Lourenço dos Veiga é do século XIX. Então é a reminiscência mais antiga, tem Paulo Jacinto. Não como povoado, fazenda. Eis a diferença aí, né? Lourenço de Baixo, Lourenço de Cima, você agora explicou, inclusive no livro explica. No livro você explica o Lourenço de Baixo, Lourenço de Cima. E nas próprias enciclopédias dos municípios alagoanos tem essa explicação, tá? Que o fundador foi Antônio de Souza Barbosa e que para diferenciar do outro Lourenço, colocou Lourenço de Cima. Tá? Porque até então esse Lourenço de Baixo, Lourenço de Cima, existia essa polêmica, mas você relata isso totalmente, com toda clareza no livro que não você tem está como você contestar, dizer que foi o Veiga que fez isso. Até porque a própria história, desde aquela época, vem provando
comprovando que foi o Antônio de Souza Barbosa. Quer dizer, você tem lá em Paulo Jacinto várias coisinhas, escola, rua, praça, já teve biblioteca, tudo o nome dele, e da família, dos descendentes dele. E Veiga não tem. Tá entendendo? Veiga não tem. Porque era uma coisa privada, no caso? Era uma fazenda, como várias pessoas continuam tendo fazenda lá. E eles fizeram história. Isso. Agora a criação do município veio dessa. Veio. Porque veja bem, formou-se um povoado ali. Quando Viçosa foi emancipada em 1831, 13 de outubro, em 31, 1819, aí tem a relação dos povoados de Viçosa. Tá? Aí é Sabalangá, Limoeiro, Lourenço, que era esse de Antônio de Souza Barbosa, e Passagem, que depois se transformou em Quebrangulo. Era povoado. Pertencia tudo a Viçosa, que chamava-se Assembleia, não era Viçosa. Então, isso em 1831. Significa dizer que o Antônio de Souza Barbosa chegou lá em 1820 e pouco. O Lourenço já estava com a fazenda dele. Ele já estava lá. E permaneceu lá, a família permaneceu até hoje. Como existiam outras famílias também com fazendas lá naquela região. Mas aí começou a se desenvolver depois da doação que ele fez à igreja. Exatamente. Aí começou a se chamar povoado. Por isso que tem na história de Viçosa, tem o povoado Lourenço. E isso, ele só se transformou em vila em 1925, quer dizer, quase 100 anos depois. É muito tempo para... Né? Mas começou a se desenvolver tudo isso. Entrou a atividade canavieira, com engenho de açúcar e principalmente algodão. Certo. Mas me fala aí sobre o menino que veio, de nosso parente que veio lá de Paraíba, e como foi o trajeto de história dele em termos de fundação do... Certo. Olha, veja bem, a Paraíba na época já era uma capitania, Alagoas pertencia a Pernambuco. Aliás, quando ele chegou, Alagoas já era capitania também. Tá? Ele chegou já no Brasil, Império, Brasil independente, foi provavelmente em 1825, mais ou menos, que ele chegou aqui. O Brasil já era independente de Portugal, já era uma monarquia. Então, o estado de Alagoas hoje era uma província, tá? E já existia o povoado de Riacho do Meio, que depois passou a ser Assembleia e hoje é Viçosa. Então, quando ele chegou, ele comprou essa parte de terra, provavelmente até o próprio Lourenço Veiga, eu não consegui saber de quem ele comprou essa propriedade, não teve documentos sobre isso, mas provavelmente foi dele, porque o Xenório avançava mais próximo a Quebrangulo. Então ele comprou essa parte de terra. Erradicaram a família Tenório, totalmente de Quebrangulo. O próprio Paulo Jacinto, que era Tenório. Então veja bem, aí ele comprou, ele veio com um filho já, chamado João Delgado de Souza Barbosa, porque a mulher do Antônio de Souza Barbosa era Maria Inês Delgado de Souza Barbosa. Só teve um filho. Tá? Como o Lourenço Veiga também só teve um filho. Esse filho gerou 14 filhos, que era o Cazuza, o capitão Cazuza, e hoje essa família imensa também. Como o Barbosa, João Delgado o João Delgado teve 6 filhos. Então foram boas sementes, né? Uma pessoa ia fazer essa geração toda, quer dizer, uma boa semente, um DNA muito bom, né? Veja bem, ele foi comprando propriedades lá com Olho d'Água, aí fundou, o João Delgado, o filho, já fundou o engenho Olho d'Água. Ele consta da relação dos engenhos de açúcar que eu peguei no Instituto Histórico, em 1859. Engenho Olho d'Água, na vila de Assembleia, que era de Souza, pertencente a João Delgado de Souza Barbosa. Quer dizer, tudo isso é comprovação que foi fundado por eles. Aí, a partir daí, você se interessou muito mais, até porque cada coisa que você descobriu era uma relíquia. Lógico, né? Totalmente. Aí você foi destrinchando as coisas e foi surgindo mais histórias, e você não parou por aí. O que veio mais pela frente no seu livro? Olha, veja bem, essa parte da genealogia, da história verdadeira de Paulo Jacinto, já é uma parte, o segundo, um anexo quase do livro, no final, né? Onde eu falo disso e falo da genealogia, a parte do Antônio de Souza Barbosa, a genealogia nossa. Eu não falo da genealogia Veiga porque eu não tenho conhecimento, isso aí fica para eles. Tá?
e das outras famílias pioneiras de lá. Mas eu falo das outras famílias também que foram chegando aos poucos. Mas o que eu falo de Paulo Jacinto é a minha adolescência vivida lá nos anos 60. Então eu falo Esse é um dos temas do livro, além da fundação dos nossos exatamente. tataravós, por aí, é que você começou a ter gosto pela coisa e não, agora eu vou Já que eu fazer. estou falando de Paulo Jacinto, eu vou falar da história. Tá? Mas o pano de fundo do livro é exatamente isso, a minha adolescência, vivida no tempo da Jovem Guarda lá, na Sé, aqui em Maceió e lá, em Viçosa também, que eu ia sempre. Então você fez um bom gancho, né? Fazer o princípio da vila que se tornou cidade e que você aproveitou esse gancho para fazer a história que você gostaria de fazer, que você viveu lá. Exatamente. Saiu daqui de Maceió para passar suas férias lá em Paulo Jacinto. Aí você disse, não, peraí, aqui vai casar tudo perfeito. Vem da família e eu vou fazer a minha história do livro que eu vou escrever, eu vou fazer como eu vim aqui para Paulo Jacinto, quais as minhas ideias, o que eu vi, é por aí? Exatamente. Aí, então eu falo sobre tudo, sobre o cotidiano de Paulo Jacinto naquela época. Quem viveu naquela época, na década de 60, vai lembrar de tudo isso. A cidade ainda é pacata, mas já com um surto de desenvolvimento muito elevado em função do algodão. Já existia algodoeira lajense, que foi instalada lá na década anterior, na década de 50. Isso quando você Quando eu começou comecei a ir para lá. Aí eu comecei a ir para lá, depois da minha, com 13 anos de idade, entrando na adolescência, né? Porque antes eu passava as férias no Bananal, que é a terra da minha família paterna, e em Viçosa. Mas eu comecei a ir para lá porque eu tinha meus tios morando lá, tia Áurea e tio Antônio, que eram irmãos de minha mãe. E os meus primos estudavam aqui, geralmente tinha algum primo que terminava o ginásio lá e vinha estudar aqui em Maceió, lá na minha casa, na casa dos meus pais, para fazer o científico, e eu ia para lá. Então eu comecei, foi o primeiro baile noturno mesmo, foi o baile da Chita. Eu tinha 13 anos, mas já era um rapazinho, fui de terno. Eu já tinha terno. na época existia aquele exatamente, porque era aquela história de que tinha que ser sócio do clube, os meus primos, logicamente, que participavam, inclusive até da diretoria. Então eu fui para o baile da Chita e ia para todos os outros bailes, a festa da padroeira, o carnaval, o São João, o baile da primavera. Era maravilhoso. Tinha até cinema lá, Cine Floriano, me lembro, e era meio capenga assim que às vezes queimava lá o negócio, Quebrava a fibra, né? Viçosa já tinha um cinema melhor, que era o Cine Godoy, um cinema maior, mas o de lá tem essa história. E não parece que não era todos os dias, tinha uns dias lá. Ficava ali na rua do Fora do Peixoto. Então eu falo todo sobre isso, falo das casas, cada rua daquela da minha infância, da minha adolescência, as pessoas que moravam lá, entendeu? A rapaziada de lá, as meninas do PJ, as namoradas que eu tive. Então os assaltos dançantes que a gente fazia durante as férias, era a chegada do trem na estação, o banho de rio, quer dizer, era uma maravilha, uma paixão que eu agora estou colocando no livro. Gosto demais de Paulo Jacinto, não é minha terra, eu não nasci lá, eu nasci em Viçosa, mas é a terra da minha mãe, da minha família, paterna, e eu sou cidadão honorário de Paulo Jacinto. Com muito orgulho, quer dizer, sou filho da terra. Não, mas aí a Câmara de Vereadores deu essa paternidade a você, né? Exatamente. De você ser filho honorário da cidade. Olha, veja bem, porque desde que eu ingressei no jornalismo, no final da década de 70, eu sempre venho divulgando Paulo Jacinto, tanto Paulo Jacinto como Viçosa. E eu sou testemunha dele. Exatamente. Então, o baile da Chita, tudo, agora só a parte histórica. Eu não divulgo absolutamente nada, não tenho envolvimento político nenhum. Já tive parentes lá na política, tanto como prefeito como vereador, deputado, mas eu nunca me envolvi com a política, porque não só lá, como em qualquer lugar. Tá? Eu sou apolítico, mas eu sempre falava no saudosismo de lá, na história de Paulo Jacinto, as festas, do baile da Chita, todos os anos, desde que eu entrei no jornalismo, que todo ano, no baile da Chita tem uma matéria minha no jornal onde eu estiver trabalhando.